Olá, aqui é o professor Luiz Carlos do canal Matemática for All. Vamos resolver mais uma questão de geometria. Vamos calcular a área da região destacada nesta figura aí, ó. Ou seja, a área desses 6 triângulos de cor preta, esses triângulos menores aí, que estão aí dentro desta circunferência de raio medindo 1 metro. Observe que temos dentro dela um hexágono regular inscrito e temos esses 6 triângulos aí de cor escura, ou seja, a área destacada. E as alternativas: A, raiz de 3 sobre 2, B, raiz de 3 sobre 3, C, raiz de 3 e D, 1. Qual dessas opções vai ser a área desses 6 triângulos aí, ó, de vértices A, B, C, D, E e F? Vamos à solução. Na nossa figura, nós destacamos aí o triângulo AEC. Esse triângulo está inscrito em uma circunferência de raio 1. Aqui está o centro da circunferência e sabemos que o raio dessa circunferência mede 1. Ora, sabemos que um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, dado o raio desta circunferência, é possível calcular o lado desse triângulo, no caso aí do triângulo azul, do triângulo AEC. Eu posso calcular o seu lado e posso calcular também a sua altura, tá? Mas esse não é o nosso objetivo, tá? O nosso objetivo é calcular a área desse triângulo de cor preta. Mas primeiro temos que descobrir qual é o valor do lado e da altura desse triângulo azul. Então vamos destacar aqui. Então destacamos aí o triângulo AEC, esse triângulo azul. E observe que no interior desse triângulo já temos 3 dessas áreas. Eu preciso descobrir qual o valor de uma dessas áreas e a resposta será o valor desta área, desse triângulo de cor preta, multiplicado por 6, uma vez que na figura apresenta 6 triângulos equiláteros aí, ó, de cor escura, de cor preta. Mas primeiro precisamos calcular o lado e a altura desse triângulo AEC, que é um triângulo que está inscrito em uma circunferência de raio 1. Ora, sabemos que para calcular o lado, que é o L3, de um triângulo inscrito em uma circunferência, podemos usar a expressão lado, o L3, vai ser raio vezes raiz de 3. Ou seja, vamos calcular o valor do lado em função do raio, uma vez que foi dado esse raio aí, ó. O valor desse raio foi dado. O valor do raio é igual a 1. No caso, 1 metro. Foi dado aí o valor do raio, que é 1 metro. Então, L3 vai ser, como o raio é igual a 1, vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, achamos aí o valor do lado deste triângulo maior, que é o triângulo AEC. Vou colocar aqui. Triângulo AEC. E no seu interior nós temos aí, na parte de cima desse triângulo AEC, temos o triângulo AST. Esse triângulo de cor preta, que precisamos depois descobrir também o valor do seu lado. E observe que esses triângulos são triângulos semelhantes. Mas vamos lá. Eu quero calcular agora a altura desse triângulo AEC. Altura aqui, ó. Sabemos também que a altura
de um triângulo equilátero, esse triângulo AEC é um triângulo equilátero, a altura é dada pela fórmula lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Já aprendemos essa fórmula aí na geometria. Então, qualquer triângulo equilátero, conhecido o seu lado, é possível calcular a altura. Basta que multiplique o lado pela raiz quadrada de 3 e divida por 2. Então vamos fazer isso. Lembrando que o lado desse triângulo acabamos de encontrar, que é este valor aqui, ó, raiz quadrada de 3. Então vamos escrever aqui. O lado do triângulo AEC é raiz quadrada de 3. Então, para calcularmos a altura, vamos pegar o lado, que é raiz quadrada de 3. Esse raiz quadrada de 3 é o valor do lado. O lado que nós encontramos aqui, ó. Agora vamos pegar este resultado e multiplicar pela raiz quadrada de 3 da fórmula. Então, observe que o lado e o raiz quadrada de 3 da fórmula coincidiram aí, tá? Foi coincidência. E vamos dividir o resultado por 2 para achar a altura. Então, a altura desse triângulo AEC vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, aqui vai ficar 3 sobre 2. Então, pronto, tá aí. Já sabemos o valor do lado e da altura deste triângulo AEC. Ora, por que fizemos isso? Porque o triângulo AEC, ele vai ser um triângulo semelhante ao triângulo que queremos calcular a área, que é o triângulo de cor preta aí, é o triângulo AST. Esse triângulo aqui, ó, AST. Esse triângulo aqui que nós destacamos aí para você. Então, vamos usar a semelhança de triângulos para calcular o lado desse triângulo, que também é equilátero, e evidentemente achar a sua altura. Com isso, nós temos o valor da base e o valor da altura, podemos calcular a sua área. Então, vamos lá. Então, pegando o triângulo AST, esse triângulozinho menor, que é semelhante ao triângulo ASC, de lado raiz 3 e altura 3 meios. Vamos calcular aí os seus valores também. Então tá lá no nosso triângulo AST. Vamos observar como encontrar o valor do lado ST, ou seja, qualquer um desses 3 lados, uma vez que esse triângulo é equilátero. Então, vamos observar lá a nossa figura inicial. Observem aí nesta figura. O segmento EC, esse segmento que eu estou marcando de vermelho aí, ó. Esse segmento é o lado do triângulo AEC, que nós já sabemos que o seu valor é raiz quadrada de 3. Observe que este lado, o lado EC, ele ficou dividido em 3 partes iguais. E essas partes, cada uma dessas partes corresponde justamente ao lado do triângulo menor, desse triângulo de cor preta. Ou seja, o lado do triângulo de cor preta, esse triângulo preto aí, na base desse triângulo AEC, esse triângulozinho aí, o seu lado vai ser justamente um terço, a terça parte do lado do nosso triângulo AEC, que sabemos que vale raiz quadrada de 3, que é raiz quadrada de 3. Então, o lado do nosso triângulozinho preto vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. Vamos escrever isso aqui. Esse lado aqui é raiz quadrada de 3 sobre 3. Precisamos agora de calcular a altura deste triângulo, que vamos chamar de H1. Ora, sabemos que os triângulos AEC e AST,
esses triângulos são semelhantes. Observem aí, ó, a semelhança de triângulos. Então, esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo AEC e o triângulo AST, esse que nós estamos procurando calcular a sua área, esses triângulos são semelhantes. Ora, se são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Como o lado foi 1/3, o lado do triângulo AST, desse triângulo menorzinho, foi 1/3 do lado do triângulo maior, então a altura também será 1/3 do seu valor. Temos que a altura, nós encontramos aqui, ó, a altura é 3/2, a altura do triângulo maior. Então, a altura do triângulo menor vai ser 1/3 desse valor. Então, nós escrevemos que a H1, que é a altura desse triângulo menor, vai ser 1/3 da altura do triângulo maior, que nós achamos que é igual a 3/2. Com isso, podemos calcular aqui, ó, a altura do triângulo menor. Eu posso simplificar aqui, ó, 3 com 3, ficando com 1/2. Então, temos aí, ó, a altura e temos o lado, ou seja, a base do triângulo menorzinho. Com isso, podemos agora calcular a sua área, a área desse triângulo menor. Então, a área desse triângulo menorzinho, do triângulo menor, vai ser a base, que é raiz de 3/3, base, vezes a altura, que é 1/2, aqui o valor, a altura é 1/2, a base é raiz de 3/3, multiplico esses dois valores, base vezes altura, e divido por 2. Essa é a fórmula do cálculo de área. Então, sabemos que a área deste triângulozinho menor vai ser raiz de 3/3 vezes 1/2 é raiz de 3/6. Raiz de 3/6 dividido por 2. De onde a área do triângulozinho menor vai ser igual. Ora, se eu estou dividindo uma fração aí por 2, o denominador dessa fração vai ficar multiplicado por 2. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 12. 6 vezes 2, 12. Então, encontramos a área do triângulozinho menor, que é raiz de 3 sobre 12. Então, encontramos a área desse triângulozinho menor aqui, ó. Na nossa figura, são 6 valores deste aí. Então, ele pede a área que está em escuro, a área destacada. Então, vamos pegar aquele valor e multiplicar por 6 e aí teremos a nossa resposta. Então, a área procurada vai ser 6 vezes aquele valor ali, ó. Raiz de 3 sobre 12. Ora, podemos simplificar aqui o 6 por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2. Então, a nossa área procurada vai ficar raiz de 3 sobre 2. A unidade está em metros. Está aqui a resposta. Encontramos a área destacada na figura. Então, a área daquela figura ali vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. A opção correta para ser marcada é a letra A. Então, aqui está a resposta, ó. Resposta da nossa questão, letra A. Terminamos assim mais uma resolução de uma questão de geometria, cálculo de área. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Se entendeu, colabore com o nosso canal, dê um joinha, se inscreva, ative o sino aí para receber novas notificações. E até uma próxima aula de geometria.